estavam em desvantagem de 5-1. Rodeados por campos minados, fossos antitanque, artilharia e vagas sucessivas de soldados soviéticos, os homens da primeira divisão Panzer SS, Leibstandarte, marcharam para a frente de olhos bem abertos. O que os esperava, claro, não era apenas um campo de batalha. Era o próprio limite da resistência humana. Esta não era uma luta por território. Era uma luta contra o próprio destino. Contra todas as probabilidades, homens lideraram os seus batalhões blindados para o abismo, onde o fogo encontrou o aço e onde as leis da natureza pareciam quebrar-se. Isto foi mais do que a maior batalha de tanques da história. Foi a última ofensiva desesperada de um Reich exausto pela guerra. Uma operação preparada com fria precisão nas aldeias ocupadas perto de Cracóvia. A Leibstandarte tinha treinado durante meses, afiando as suas armas, aperfeiçoando as suas formações. E quando a ordem chegou, eles atacaram com fúria. O seu assalto rasgaria as linhas soviéticas como uma lança na carne, rápido, brutal e impiedoso. Mas por toda a sua força, por toda a sua vontade fanática, nem mesmo a elite conseguiu escapar à tempestade de fogo que os aguardava. Esta é a história que os livros didáticos omitem. A ofensiva não contada, a agonia esquecida. Esta é a verdadeira história da Leibstandarte em Kursk. Calor, calor. No início da primavera de 1943, enquanto as neves derretiam e a frente oriental estabilizava momentaneamente, o alto comando alemão focou-se numa ousada operação ofensiva, uma que se tornaria infame como a maior batalha de tanques da história. No coração deste plano estava a primeira divisão Panzer SS Leibstandarte SS Adolf Hitler, a divisão de guarda-costas de elite do próprio Führer. Embora abalada por confrontos anteriores, particularmente os brutais combates de inverno em torno de Cracóvia, a divisão foi agora encarregada de se rearmar, reequipar e preparar para o próximo golpe decisivo contra a União Soviética. Esta era a calma antes da tempestade, e nas aldeias em redor de Cracóvia, as bases para a Operação Cidadela estavam a ser discretamente lançadas. O processo começou no dia 1º de abril de 1943. A Leibstandarte reorganizou os seus regimentos de Panzergrenadier, integrando substituições e rodando companhias através de exercícios de campo. Centenas de novos veículos e pessoal foram trazidos, transformando a divisão numa ponta de lança mecanizada mais uma vez. O batalhão antitanque e os destacamentos de reconhecimento blindado foram expandidos e reequipados com modelos mais novos e avançados. O treino intensificou-se sob a liderança de comandantes como o SS Sturmbannführer Joachim Peiper. As táticas foram refinadas até ao mais ínfimo detalhe. As companhias de panzers da divisão praticavam técnicas de assalto dia após dia, aprendendo a manobrar em formações apertadas através das terras agrícolas ucranianas, apoiadas por infantaria móvel e unidades de engenharia projetadas para limpar minas e obstáculos. Kleinvoyer, uma pequena cidade a oeste de Cracóvia, tornou-se um centro nevrálgico para o estacionamento e reagrupamento. As unidades de transporte de pessoal blindado, APC, moveram-se para a aldeia, e as suas tripulações foram alojadas em casas de civis. A relação entre soldados e locais era tensa, mas civil. O próprio Peiper ficou na casa de um casal russo. A atmosfera era calma, mas incerta. Civis ucranianos, muitos dos quais já tinham sofrido muito na guerra, observavam das suas casas enquanto os soldados alemães afiavam as suas lâminas. Algumas interações eram surpreendentemente rotineiras. Mulheres da aldeia a lavar roupa em troca de pão, crianças a espreitar dos celeiros enquanto os tanques Tiger passavam a ribombar. Mas ninguém esquecia que aquele era território ocupado. Partisãs soviéticos espreitavam nas florestas próximas e havia sempre a ameaça de violência súbita. No final de abril, a divisão estava a trabalhar a todo o vapor. Engenheiros cavavam trincheiras e reforçavam posições defensivas em torno dos centros de comando, enquanto as equipas de manutenção revisavam tanques danificados. Entretanto, o planeamento tático atingiu o auge.
o primeiro regimento Panzer SS praticava exercícios de fogo real com os seus Panzer IV e Tigers, apoiados por semi-lagartas e artilharia. As formações recém-chegadas foram treinadas para lutar lado a lado com veteranos endurecidos. Foi aqui que a verdadeira natureza da Waffen-SS se tornou visível. Não apenas soldados, mas uma máquina militar forjada por ideologia, disciplina e experiência implacável. Ao contrário das unidades regulares do exército, eles estavam ligados não apenas por ordens, mas por uma lealdade fanática à causa e uns aos outros. As estruturas das unidades foram reorganizadas. Os regimentos foram espalhados por várias aldeias para evitar chamar a atenção, e os comandantes ajustaram as suas formações ao nível da companhia. Batalhões de infantaria motorizada foram emparelhados com unidades de assalto blindadas, apoiadas por veículos de reconhecimento, engenheiros e pessoal médico. Foi dada ênfase especial à comunicação rápida e à estratégia de armas combinadas. Os operadores de rádio treinavam dia e noite, simulando situações de combate onde a coordenação com tanques e artilharia podia fazer a diferença entre um avanço ou a aniquilação. No pano de fundo, o espectro da resistência soviética pairava. Voos de reconhecimento confirmaram que o Exército Vermelho estava a construir cinturões defensivos profundos, campos minados, trincheiras, fossos antitanque e bunkers fortificados que se estendiam por quilômetros. Os alemães sabiam que não seria fácil. Ainda assim, os soldados encontravam tempo para momentos de normalidade. Alguns jogavam futebol nos campos da aldeia, outros escreviam cartas para casa. Novos recrutas chegavam em massa, muitos da juventude hitleriana ou de unidades da retaguarda, agora lançados para as linhas da frente oriental. Alguns ficaram esmagados com a escala da guerra em que estavam a entrar. Outros sentiram-se inspirados pela disciplina de ferro de homens como Peiper e Dietrich. As divisões do 2º Corpo Panzer SS Leibstandarte, das Reich Totenkopf, já não eram apenas de elite. Eram o punho blindado da última grande ofensiva de Hitler. No início de junho, a divisão atingiu a sua força operacional total. O batalhão de Peiper estava totalmente equipado com 36 veículos de assalto e elementos de apoio sob o seu comando direto. Os comandantes reuniam-se diariamente, refinando ordens e alinhando a sua estratégia de ataque com os objetivos mais amplos do Grupo de Exército Sul. Relatórios de Berlim enfatizavam a importância da surpresa e da velocidade. O tempo já não estava do lado da Alemanha. Os soviéticos estavam a ganhar força. Os aliados tinham desembarcado no norte de África e o relógio não parava. Os soldados sentiam-no. A moral estava alta, mas havia tensão no ar e a consciência de que algo enorme estava para vir. O alto comando adiou o início da operação várias vezes. O próprio Hitler estava dividido. Incerto se deveria comprometer-se com o assalto ou esperar pela chegada de tanques mais recentes. Mas nos campos fora de Cracóvia, os homens não podiam esperar mais. Treinavam, mas arduamente. Corriam exercícios sob um calor abrasador. Desmontavam e limpavam as suas armas ao luar. E todas as manhãs olhavam para leste, sabendo que em breve o horizonte seria iluminado pelo fogo. Finalmente, no final de junho, o sinal foi dado. Os oficiais foram chamados ao quartel-general de Sepp Dietrich para receberem as suas ordens. Chegara a hora. A Operação Cidadela começaria nos primeiros dias de julho. A 30 de junho de 1943, os comandantes de regimento e batalhão reuniram-se mais uma vez. Peiper, nunca alguém para deixar detalhes por verificar, lembrou os oficiais de embalar os seus pertences pessoais, marcar todos os veículos e finalizar as comunicações. Este foi o último suspiro antes do mergulho. A última semana de calma antes de os campos de Prokhorovka e as planícies de Kursk serem queimados na maior batalha de tanques que o mundo já vira. A 1º de julho de 1943, o Batalhão de Transporte de Pessoal Blindado de Joachim Peiper foi formalmente anexado ao grupo blindado da divisão como uma força de ataque tática. Isto não foi um movimento simbólico, foi uma decisão estrutural, enraizada na doutrina Panzer da Waffen-SS em evolução. Nesta altura da guerra,
Os alemães tinham refinado as suas táticas blindadas. Na teoria idealizada da Blitzkrieg, tanques, infantaria mecanizada, canhões de assalto, unidades de reconhecimento, engenheiros e artilharia móvel já não operariam de forma independente. Em vez disso, seriam forjados em grupos blindados flexíveis e de alta velocidade, liderados por comandantes experientes. Estas forças de ataque de armas combinadas, móveis, concentradas e letais, tornaram-se a espinha dorsal da doutrina Panzer da SS. E quando estes grupos eram empenhados, particularmente sob comandantes como Paper, muitas vezes conseguiam avanços localizados, mesmo nos anos finais da guerra. A Leibstandarte, forjada em sangue desde a Polônia até a França e endurecida no leste, tornara-se um dos melhores exemplos desta doutrina em ação. No início da Operação Cidadela, o grupo de batalha blindado da Leibstandarte era composto pelo batalhão de APC de Paper, o 2º batalhão do 1º Regimento Panzer SS, uma companhia do batalhão antitanque, o 2º Batalhão do Regimento de Artilharia SS e a 6ª Companhia do Batalhão Flak SS. A força de combate era formidável, móvel e taticamente coesa. O comandante da 14ª Companhia anotou no seu diário: "Partimos às 5 horas da manhã. A minha força de combate é grande, 18 panzers. A chuva torrencial da noite passada passou, mas a estrada de terra ainda está macia. 2 tanques ficaram para trás. De resto, a sorte acompanhou-nos até Kuchia. Chegamos ao anoitecer. Pela manhã, faremos o nosso próximo salto em frente." Nas primeiras horas de 2 de julho, o batalhão de APC de Paper alcançou a área de prontidão designada. Aí, ao meio-dia, ele realizou uma conferência de situação delineando os detalhes finais do assalto. Os seus oficiais foram informados sobre horários, rotas e objetivos. Os homens, agora acampados em tendas sob o sol de verão, sabiam que o momento há muito esperado se aproximava. A 3 de julho, com um tempo raro mas belo, o batalhão partilhou um banquete organizado à pressa. Uma celebração espontânea que revelou a moral subjacente da unidade de Paper. Os homens comeram com vontade, cantaram baixinho e prepararam-se para o que todos sabiam que estava para vir. Na guerra, momentos como este eram raros. Muitos suspeitavam que seria o último. A ofensiva de Kursk tinha as suas raízes na necessidade estratégica. Na primavera de 1943, a Alemanha já não conseguia suster o ímpeto das suas campanhas anteriores. O Exército Vermelho tinha se entrincheirado profundamente. Hitler, confrontado com a realidade dos desembarques aliados no norte de África, a crescente resistência soviética e a diminuição de recursos, precisava de um golpe decisivo. A Operação Cidadela destinava-se a desferir esse golpe. Após a captura de Belgorod no início do ano, uma vasta brecha de 200 quilômetros de largura abriu-se entre o Grupo de Exército Centro e o Grupo de Exército Sul. O saliente de Kursk, uma enorme protuberância soviética nas linhas alemãs, oferecia uma oportunidade se pudesse ser cercado e esmagado. As forças alemãs encurtariam as suas linhas, recuperariam a iniciativa e infligiriam uma derrota psicológica e operacional aos soviéticos. Originalmente, estava previsto ser lançado a meados de maio, mas atrasos repetidos, especialmente na entrega de novos tanques e equipamento, empurraram a operação para o verão, comprando tempo precioso aos soviéticos. A Leibstandarte, sob o comando de Sepp Dietrich e agora parte do 2º Corpo Panzer SS do general Paul Hauser, foi colocada sob o 4º Exército Panzer liderado por Hermann Hoth. A sua missão era formar a pinça sul do ataque, mas as complicações permaneciam. O 1º Batalhão do Regimento Panzer SS, ainda na Alemanha a converter-se para o tanque Panther, não estava disponível. Como resultado, a Leibstandarte dispunha apenas das 3 companhias do 2º Batalhão, da 13ª Companhia Tiger e da 14ª Companhia de Pioneiros. O batalhão de artilharia autopropulsada, recentemente reforçado com obuses de assalto de 5 centímetros, e o batalhão antitanque também estavam presentes. A 2 de julho,
A divisão tinha disponíveis 12 Tigers 70 e 2 Panzer IV, 16 Panzer Terzi e 2, e 31 canhões de assalto. A maioria das unidades já tinha avançado a 1º de julho, alcançando a sua posição final de prontidão tarde na noite de 4 de julho. O grupo blindado de Paper chegou por último, tarde na noite de 4 de julho. Mas enquanto os alemães se organizavam, os soviéticos tinham transformado o terreno. Os generais de Stalin tinham antecipado o plano alemão durante meses. As preparações defensivas foram imensas. Só no saliente de Kursk, os soviéticos tinham cavado mais de 9.000 quilômetros de trincheiras, 8 linhas defensivas, com camadas de arame farpado, fossos antitanque, bunkers e zonas de morte estendiam-se por centenas de quilômetros em profundidade. Cada companhia de fuzileiros tinha equipas antitanque designadas, ninhos de metralhadoras camuflados, esquadrões de bombas de gasolina, minas Lapa e até torretas de tanques enterradas para servir como bunkers estáticos pontilhavam a paisagem. O Exército Vermelho tinha destacado milhares de canhões antitanque de 57 mm, órgãos de Stalin, lançadores múltiplos de foguetes, tanques 34 kV e canhões autopropulsados. A artilharia e os blindados soviéticos estavam em profundidade, bem escondidos e fortemente reforçados. O reconhecimento alemão reportou pelo menos 212 tanques diretamente a enfrentar o setor da Leibstandarte. A 81ª Divisão de Fuzileiros sozinha tinha colocado mais de 2.100 minas antitanque e quase o mesmo número de cargas antipessoal na sua zona. O alto comando alemão planeava eliminar as sentinelas avançadas inimigas às 23 horas de 4 de julho, lançando ataques aéreos e de artilharia coordenados antes do assalto principal. A ordem divisional especificava que a brecha inicial seria feita por tropas de assalto, após bombardeamentos concentrados de artilharia e da Luftwaffe. Bombardeiros de mergulho Stuka atacariam pontos fortes soviéticos, chave às 4 horas da manhã, coincidindo com um bombardeamento de artilharia intensificado que martelaria a linha até ao momento final do avanço da infantaria. Tigers e canhões autopropulsados forneceriam fogo de cobertura, protegendo os granadeiros enquanto avançavam. O grupo blindado de Paper, menos a companhia Tiger e a 1ª companhia, permaneceria em prontidão para romper os pontos fortes antitanques soviéticos a leste de Bikovka e depois avançar para nordeste em direção a Yakovlevo, para garantir uma cabeça de ponte sobre o rio Psiol. A coordenação com a 8ª Força Aérea era apertada. O tempo era tudo. Não podia haver atrasos nem confusão. As tropas sabiam disso. Às 9 horas da manhã de 4 de julho, o SS Untersturmführer Goers participou na conferência operacional com o tenente-coronel Schomberger e Piper. No seu diário, ele escreveu: "Atualizei os meus mapas. A febre da caça está a tomar conta de mim. Conseguiremos fazê-lo como planeado? Temos de nos preparar, que a sorte nos acompanhe. À minha volta, o entusiasmo geral está a crescer. O pelotão de canhões de tanque está a cantar canções. O pelotão de canhões de infantaria está a calibrar as suas metralhadoras. Devemos partir às 21 horas. A pátria em breve ouvirá que permanecemos fortes. Estamos todos orgulhosos de fazer parte disto. E eu estou feliz. Todos sabiam o que o amanhã traria. A tensão apoderou-se de cada panzergrenadier. Muitos não diziam nada. Apenas olhavam para a distância, perdidos nos seus pensamentos. Compreendiam o que estava em jogo, sabiam o que os esperava para além das trincheiras. E no silêncio antes do trovão, cada homem perguntava a si mesmo a mesma questão. Estaria ainda vivo quando o sol nascesse? Porque para muitos deles, o dia 5 de julho de 1943 seria o seu último dia. Por volta da meia-noite de 4 de julho de 1943, o golpe de abertura da Batalha de Kursk começou em brutais combates corpo a corpo. Sentinelas russas avançadas tinham se entrincheirado profundamente em toda a frente, e as tropas de assalto alemãs foram forçadas a eliminá-las com baionetas, granadas e fogo de fuzil no escuro. Foi um começo silencioso e selvagem. A tempestade antes da fúria total.
Entre os que esperavam logo atrás das linhas estava Joaquim Paper. Inquieto, focado e intenso, ele estava junto do seu estado-maior, preparado para se mover no momento em que a ordem chegasse. O seu ajudante, SS Untersturmführer Werner Wolf, usou a calma final para escrever uma carta à sua namorada, Helga, em Memel, na Prússia Oriental. Não era uma despedida, mas o tipo de carta escrita por um homem que sabia o que poderia acontecer nas horas seguintes. Nela, ele falava de como a artilharia russa já estava a disparar, mas que isso não o incomodava muito. Os seus pensamentos estavam com ela. Confessou que tinha de afastá-la da sua mente agora, apenas temporariamente, para enfrentar o que estava pela frente. À sua volta, os homens seguravam silenciosamente fotos de entes queridos, alguns fazendo as pazes, outros encontrando força. "Não consigo pensar fria ou sobriamente", escreveu ele, "mas acredito na Alemanha e em ti." Às 4h05 de 5 de julho de 1943, a ordem foi dada. Os 2 regimentos de Panzergrenadier SS da Leibstandarte avançaram. Diante deles jaziam 25 quilômetros de terreno soviético fortificado, campos minados, arame farpado, bunkers ocultos e trincheiras profundas. O avanço foi liderado pelo 2º Regimento sob o comando do SS-Tenente-Coronel Hugo Kras e pelo 1º Batalhão do 1º Regimento, sob pesado fogo de artilharia soviética do outro lado do rio Vorskla. Eles lutaram para avançar, com os engenheiros a construir pontes sobre fossos antitanque sob fogo. Com o apoio de Tigers e canhões autopropulsados, os homens do 2º Regimento tomaram de assalto a colina 220,5 após 5 horas de combate extenuante. Ao meio-dia, eles também tinham capturado a colina 217,1 a nordeste, usando a elevação para apoiar o vizinho 1º Regimento de Panzergrenadier SS. Pouco depois, ambos os regimentos avançaram e ocuparam conjuntamente a aldeia de Bikovka. O grupo blindado de Paper tinha sido mantido em reserva, esperando pelo momento certo. Só às 14h30 é que a ordem chegou. Deveriam avançar através das linhas soviéticas a leste de Yakovlevo e estabelecer uma cabeça de ponte sobre o rio Psiol. Às 18 horas, os seus panzers e transportes blindados finalmente rolaram em frente, cruzando a frente em 234,8. Mas ao aproximar-se do amanhecer perto de Yakovlevo, a ponta de lança deparou-se com uma densa frente antitanque. A divisão ordenou uma paragem. O avanço tinha estagnado. Do campo de batalha, Gers, um dos comandantes de companhia de Paper, registrou as suas impressões do dia. "Eram 11 horas e estava calor", escreveu ele. "Ainda estávamos na área de prontidão, bem camuflados num pequeno bosque. Por cima, aviões soviéticos enxameavam. O ar estava pesado com aviões russos, o pior que eu já tinha visto. O bombardeamento tinha começado às 3 da manhã, mas depois parou. Parecia que a nossa infantaria tinha ganho terreno. O bombardeamento no nosso setor acalmou. No início da tarde, o grupo blindado recebeu o seu sinal. A infantaria tinha quebrado a primeira barreira. Agora era a hora de avançar. Os defensores russos responderam com lança-chamas e resistência feroz. O avanço foi lento e custoso. As minas cobraram o seu preço. 3 dos Tigers do capitão Kling romperam as primeiras linhas inimigas, abrindo caminho para o resto do grupo. As primeiras baixas caíram na rota de aproximação atingidas pela artilharia soviética. Às 18 horas, a coluna blindada avançou por campos de milho, vales e planaltos. Ao cair da noite, a segunda linha tornou-se visível e era mais forte. O fogo antitanque russo irrompeu por toda a linha, apanhando os veículos alemães em posições expostas. Foi-lhes ordenado que se entrincheirassem para a noite. Gers formou a sua companhia e partilhou uma trincheira com Berner. Naquela noite, o próprio Paper informou os comandantes. Um contra-ataque de tanques era provável. Nesse momento, aviões soviéticos rugiram por cima, metralhando as trincheiras e largando bombas. A mesma coisa de sempre no Touggourt, mas ainda é difícil habituarmos-nos a isto. Paraquedas de iluminação iluminaram o céu noturno, lançando um brilho sinistro sobre o campo de batalha. A divisão avançou como uma onda rolante de aço. Tigers, Panzer IV, canhões autopropulsados,
APCs, Flak e Grilles avançaram juntos. Veículos anfíbios e cubelvagens de comando seguiam na retaguarda. O ataque continuou durante a noite. Gers foi ferido por estilhaços na mão, mas recusou tratamento. Este tipo de guerra exige reações ultra-rápidas, disse ele. Se um APC era atingido, quem pudesse saltava fora e continuava a mover-se. Choveu durante 2 horas durante a noite. Os homens dormiram nos seus veículos. Por volta das 5 horas da manhã de 6 de julho, a artilharia e os tanques soviéticos abriram fogo sobre a posição alemã. Os Stukas foram chamados. O céu encheu-se de bombardeiros de mergulho uivantes, descendo sobre as linhas inimigas. Mais tarde naquela manhã, o 1º Regimento de Panzergrenadier SS de Frey lançou um assalto à colina 243,2, a leste de Yakovlevo. Tomaram-na de assalto em combate corpo a corpo às 9h45, rompendo o terreno minado e fortificado. Às 13h30, também tinham tomado a colina 230,5. Terreno crítico para a próxima fase do grupo blindado. O SS Brigadeführer Theodor Wisch liderou pessoalmente o ataque do grupo blindado através de Lutsk Norte e Teterevino, avançando para o setor do Psiol. Às 13h15 e às 16 horas, tanques soviéticos lançaram contra-ataques contra ambos os regimentos. O primeiro foi travado a frio pelo grupo blindado. 8 tanques russos foram destruídos e o inimigo recuou. O capitão SS Kling, liderando a companhia Tiger, aproveitou imediatamente a vantagem. Atacando sem hesitação, ele liderou o grupo blindado numa arrancada que rompeu o terreno elevado a oeste de Prokhorovka, levando as pontas de lança a 60 ou 70 quilômetros de profundidade em território inimigo. Ao longo destes 2 dias, os seus Tigers destruíram 50-34, 2 tanques KV e mais de 40 canhões antitanque de vários calibres. Entretanto, o batalhão de APC alcançou uma colina a sudoeste de Teterevino. A partir daí, avançaram para terreno mais elevado a norte da aldeia. Gers, participando pessoalmente na batalha, recebeu o seu 29º dia de combate corpo a corpo. Estávamos a enfrentar um ponto forte bem defendido, recordou ele. Ao meio-dia, a infantaria tomou-o de assalto. Tiro-lhes o chapéu. Mas sofremos. Schellorm foi morto. Muis ferido, mais 6 baixas. E este ainda nem era o ataque completo. À tarde, os soviéticos tentaram retomar o terreno. Uma brigada de tanques completa atingiu o flanco alemão. As tripulações dos Panzers enfrentaram o desafio de frente. Foi o primeiro grande confronto de tanques da Leibstandarte na batalha. Gers, observando de uma colina, disse mais tarde que foi realmente algo. Ao aproximar-se da noite, o batalhão recebeu ordens para se preparar para outro avanço para Nordeste. Elementos de reconhecimento e unidades Panzer já estavam em movimento. A coluna avançou rapidamente em direção ao Psiol, flanqueada à esquerda e à direita por blindados, mas a estrada estava minada. Tanques foram atingidos um após o outro. O APC do oficial de ligação da Luftwaffe foi destruído em chamas. A escuridão instalou-se e, com canhões antitanque e blindados inimigos pela frente, a ordem foi dada: parar e manter. O terreno ganho teria de ser defendido. Naquela noite, eles entrincheiraram-se. A frente era larga, os flancos vulneráveis. Gers regressou ao comando do batalhão tarde da noite. Deitou-se à meia-noite, incerto do que o amanhã traria. Mas Teterevino ainda estava em mãos alemãs, por agora. À 1h30 da manhã da noite de 6 de julho, uma mensagem tensa chegou da 12ª Companhia. O tenente Pries relatou ter avistado 6 tanques russos a surgir na escuridão. Momentos depois, a 13ª Companhia confirmou que mais tanques eram visíveis no seu setor. Era incerto se tratava de um ataque de sondagem ou do início de um contra-ataque soviético em grande escala. E, no entanto, estranhamente, não houve pânico. Os homens, endurecidos por anos de campanha brutal, pegaram silenciosamente nas suas armas. O ataque veio rapidamente e o tiroteio durou até as primeiras horas da manhã. No final, os russos foram repelidos. 5 dos seus 16-30 e 4 jaziam em chamas.
6 tripulantes soviéticos renderam-se. Revelaram que eram de um corpo blindado enviado de Moscovo a 5 de julho, as últimas reservas. Esse detalhe provocou um murmúrio nas fileiras. Talvez o Exército Vermelho já estivesse a recorrer às suas últimas reservas. Durante a noite, um evento incrível desenrolou-se. 3 tanques soviéticos, com infantaria montada nos seus cascos, avançaram cegamente através da linha alemã numa manobra imprudente. Um dos Tigers do capitão Kling estava de vigia nas sombras ao longo de uma estrada estreita. Numa única salva ensurdecedora, ele obliterou os 3 tanques à queima-roupa, a apenas 10 metros de distância. A noite engoliu o caos, e o amanhecer trouxe o silêncio mais uma vez. Na manhã de 7 de julho, a Leibstandarte mantinha uma linha sólida. Teterevino Norte, Lutsk Norte, Pokrovka, Este e um ponto a 2 quilômetros a oeste de Ulanov. O primeiro regimento de Panzergrenadier SS tomou tanto Pokrovka como Yakovlevo em combates ferozes. Em Lutsk, vários contra-ataques soviéticos foram repelidos, incluindo vagas de tanques que avançaram da direção de Oboyan. O apoio da Luftwaffe foi implacável. Stukas gritavam pelo céu, rasgando blindados e linhas de abastecimento soviéticas. Às 6 horas da manhã, após ataques adicionais à estrada de Teterevino, o batalhão de APC e o grupo blindado da Leibstandarte começaram o seu avanço em direção a Prokhorovka. Às 7h10, encontraram blindados soviéticos a avançar do norte e nordeste. Seguiu-se um confronto aceso que durou até ao meio-dia antes de o inimigo recuar. No campo de batalha, Gers continuou a registrar a intensidade dos combates. É impossível descrever tudo, escreveu ele. Abatemos um avião de reconhecimento. De novo, isso acontece 10 vezes por dia. Os russos tinham nos cercado, mas ninguém entrou em pânico. Sentíamos-nos superiores. À direita da sua posição, o Major Tixan do 2º Batalhão da Das Reich enfrentou tanques soviéticos e destruiu 35. Mais tarde nesse dia, Gers lavou-se pela primeira vez em 5 dias. O calor era insuportável. A sua companhia abrigou-se num pomar próximo. Naquela tarde, um avião de reconhecimento alemão reportou uma nova concentração de blindados inimigos atrás da colina. 35 tanques soviéticos a prepararem-se para outro assalto. Sentados ao lado de Paper e do Major SS Gross, os homens analisaram as opções. Gross atacou imediatamente com os seus panzers, apanhando os soviéticos antes que pudessem atacar. 16 tanques foram destruídos sem uma única perda. Naquela noite, durante uma conferência de comando às 22 horas, foram emitidas novas ordens. O grupo atacaria novamente de manhã, avançando para o oeste para eliminar formações de tanques mascaradas que ameaçavam o flanco do 2º Corpo Panzer SS. A Leibstandarte agora mantinha a linha de Lutsk Norte através de Jablonski, Bolmaki e Pokrovka. Em apenas 3 dias, a divisão tinha destruído 123 tanques soviéticos, 37 canhões e 12 aeronaves. Mas a pressão estava a aumentar. Os blindados soviéticos começavam a cercar de ambos os lados. Em resposta, o 4º Exército Panzer tomou a decisão de libertar as suas forças restantes contra a concentração soviética a norte. Às 8 horas da manhã de 8 de julho, o grupo blindado partiu para noroeste. Pouco mais de uma hora depois, perto de Veselivsk, encontraram uma formidável força blindada soviética, pelo menos 40 tanques. A batalha explodiu às 9h20 e durou 1 hora. Após reagruparem-se, os alemães retomaram o seu avanço, recomeçando a batalha por Veselivsk às 12h05. Gers descreveu-o mais tarde em detalhes vívidos. Foi ao meio-dia que as coisas realmente começaram, escreveu ele. Éramos a segunda vaga, atrás dos Panzers. No início, capturamos a aldeia, mas depois as coisas tornaram-se difíceis. Tanques entrincheirados, canhões antitanque, infantaria por todo o lado. A estrada em frente estava bloqueada. À sua esquerda e direita, forças soviéticas estavam a aproximar-se. Até a aldeia de onde tinham partido estava agora sob ataque. 35 tanques soviéticos tinham circulado por trás deles. A infantaria alemã não tinha tanques próprios por perto para apoio. Atrás da colina,
Paper coordenou a resposta. 2 Tigers que tinham ficado para trás em Teterevino devido a falhas mecânicas mantiveram a sua posição. Quando os tanques soviéticos avançaram para a cidade, esses 2 veículos aniquilaram-nos a todos. Um feito que Gers mais tarde descreveu como inacreditável. Paper assumiu rapidamente o comando e ordenou um contra-ataque imediato a Vesely. O seu grupo de batalha, uma formação mista de Panzers e Panzer Grenadiers, avançou. Agora os Panzers veriam como nós. Os Panzer Grenadiers atacamos, escreveu Gers. Eles avançaram a toda a velocidade. Pelo rádio, a voz de Paper ladrava através dos auscultadores. Vai, Gers, vai! Em frente, continua a avançar. Os transportes de pessoal blindado atravessaram os campos a grande velocidade. A velocidade era a sua única vantagem. Usaram-na ao máximo. À medida que se aproximavam da aldeia, o fogo soviético intensificou-se. Explosões irromperam por todos os lados. Gers dava ordens via microfone, surdo aos sons da batalha. Fumo foi lançado para cobrir o avanço, mas a apenas 500 metros do objetivo, 2 tanques russos atravessaram o nevoeiro, disparando descontroladamente. Gers ordenou uma retirada para uma depressão rasa para se abrigarem. O tenente que comandava a bateria de fumo foi morto instantaneamente por um tiro direto. Gers e a 11ª Companhia deslocaram-se para cobrir os flancos, mas os panzers atrás deles não conseguiam acompanhar. Quando a escuridão começou a cair, Gers viu 17 tanques soviéticos à frente. A 1.500 metros, um abriu fogo. Um quase acerto. Ele ordenou imediatamente que os seus 6 canhões autopropulsados Grille abrissem fogo. Os Grille são assassinos, disse ele. Enquanto os canhões rugiam, ele tentou contactar o comando por rádio. A recepção falhou. Finalmente, o comandante da 12ª Companhia respondeu. Coordenaram posições usando projéteis de iluminação. Prisioneiros capturados revelaram que a colina tinha abrigado 80 tanques soviéticos. A maioria fugiu quando confrontada por um pequeno grupo de granadeiros alemães. Um Tiger tinha destruído 14 tanques sozinho durante a batalha. Quando Gers alcançou Paper às 20 horas, o calor era sufocante e a chuva tinha começado a cair novamente. Às 21 horas, o grupo blindado recuou para Lushki Norte para descansar. Naquele dia, a Companhia Tiger tinha se distinguido mais uma vez. Klink, operando no flanco com apenas 4 Tigers, tinha destruído vários tanques entrincheirados. Coordenando com elementos de APC, ele lançou um ataque pela retaguarda que forçou os blindados soviéticos a recuar em confusão. Os Tigers destruíram 45 tanques só naquele dia. O ferimento não tratado na mão de Gers tinha piorado, e ele foi finalmente retirado da linha para um posto de socorro, onde permaneceu até ao dia 10. Noutra parte, o capitão SS Gull capturou 31 tanques inimigos. O número total destruído pela Leibstandarte apenas a 8 de julho foi de 82, mas as linhas de abastecimento estavam a tornar-se impossíveis de manter. Os blindados soviéticos cortavam constantemente as rotas da retaguarda, emboscando comboios de combustível e munições. O grupo blindado recebeu ordens para recuar para trás da linha da frente divisional para se reagrupar. O batalhão de APC descansou em Lutsk. Entretanto, o 1º Regimento de Panzergrenadier SS alcançou Javets sem oposição. O SS Tenente-Coronel Hugo Kras, comandante do 2º Regimento de Panzergrenadier SS, capturou o momento da melhor forma no seu relatório de campo. O inimigo sabe o que tem pela frente e está a apostar tudo numa só carta. Ele atira tudo contra nós com uma intensidade diabólica. Uma batalha de tanques massiva está a formar-se e, com toda a nossa força, alcançaremos o impossível. Os dias anteriores tinham provado isso. Quando os Panzergrenadiers em transportes blindados se moviam em concerto com os Panzers, podiam romper até as posições soviéticas mais fortemente defendidas. Oficiais de toda a Waffen-SS tinham agora adotado esta tática flexível e de alta velocidade. A importância da coordenação e a capacidade de controlar o movimento por rádio em tempo real davam aos comandantes uma vantagem que podia significar vida ou morte. Finalmente, a arma Panzer tinha o que precisava.
velocidade, poder de fogo e a infantaria endurecida para a igualar. E a Batalha de Kursk estava longe de terminar. Através do fogo e da exaustão, através da poeira, sangue e silêncio, o laço entre os panzers e os homens que os seguiam tornou-se inquebrável. A cooperação muito próxima entre tanquistas e panzer-grenadiers construiu confiança, não só através do perigo partilhado, mas através do ritmo partilhado. No campo de batalha, a velocidade da guerra exigia contacto por rádio, mensageiros, decisões de uma fração de segundo. Peiper, agora um veterano de todas as grandes campanhas desde a França, era o mestre nisso. Ele conseguia observar uma frente em mudança e dar uma única ordem de rádio que mudava o curso de uma luta inteira. Quando blindados inimigos eram avistados, a coordenação entre granadeiros montados em APC e tanques não era apenas eficaz, era esmagadora. A 10 de julho de 1943, apesar de ainda não ter o uso total de 2 dedos da mão direita, Goers voltou a subir para o grille de Kenzia como artilheiro. Às 10h45, a Leibstandarte lançou o seu próximo ataque, avançando com o 2º Regimento de Panzergrenadier SS. O batalhão de APC tinha estado a aguentar em Teterevino, esperando que o avanço fosse concluído para que pudessem mover-se para norte em direção a Prokhorovka. Naquele dia, o objetivo era a aproximação leste da aldeia. O terreno ganho foi duramente conquistado. O 1º e o 2º batalhões do 2º Regimento foram imobilizados por fogo de artilharia pesado de posições soviéticas elevadas a norte do rio Psiol. Apesar do bombardeamento punitivo, o 2º Batalhão avançou, tomando a colina 240 e 1,6 com o apoio de Tigers e canhões autopropulsados. A resistência soviética foi brutal. As elevações tinham sido fortificadas com tanques entrincheirados e pontos fortes ocultos. Durante o confronto, o ajudante de Peiper, Werner Wolff, destruiu pessoalmente um 34 em combate corpo a corpo, mas não sem perdas. O seu oficial de Estado-Maior, SS Untersturmführer Gilson, foi morto. Numa marca de lealdade e tradição, o oficial administrativo da divisão, capitão SS Herbert Maut, pediu para tomar o lugar de Gilson. Os 6 grilles do pelotão provaram ser mortíferos no terreno. Eles seguiram logo atrás do batalhão de APC. Os seus canhões de 15 centímetros despedaçavam posições de campo, ninhos de artilharia e bunkers soviéticos. Embora não tivessem telêmetros dedicados, os artilheiros, todos veteranos do pelotão de metralhadoras pesadas, disparavam com instinto e precisão brutal. Sem óticas, eles julgavam a distância com os seus próprios olhos, usando o polegar e o indicador para alinhar o canhão. Alguns falhavam, mas os experientes raramente o faziam. Cada grille estava carregado com tanta munição quanto possível de enfiar no chassi. Projéteis perfurantes, granadas de alto explosivo e os massivos destruidores de bunkers de 30 centímetros, capazes de rasgar betão com uma ogiva de 54 quilos. Não havia tempo para luxos, nem tempo para segurança. Estes monstros tinham de ser carregados manualmente do exterior do veículo, sob fogo. Isso significava morte. A 11 de julho de 1943, o 1º e o 2º batalhões do 2º Regimento lançaram outro assalto em direção a Prokhorovka. O terreno era difícil. À frente estava a colina 250 e 2,2, uma posição soviética chave. Depois de bombardeiros de mergulho Stuka terem varrido as linhas inimigas, o 2º Regimento e o Batalhão de Reconhecimento da Divisão entraram em ação às 9h05. O combate foi feroz e próximo. Apoiado por Tigers e canhões autopropulsados, o 2º Batalhão capturou a encosta norte da colina 250 e 2,2. Na crista inferior, uma secção do fosso antitanque foi ultrapassada pelo 1º Batalhão do capitão SS Becker. Engenheiros colocaram pontes. Às 10h15, o grupo blindado de Peiper recebeu ordens para avançar. Às 12h30, os Panzers e APCs tinham atravessado o fosso e embatido na encosta sul da colina. Seguiu-se combate corpo a corpo. Granadas rasgavam o céu.
Granadas rolavam pelas trincheiras. Todo o batalhão de Paper foi lançado na refrega. Pelo seu papel na luta daquele dia, Gears foi premiado com o seu 30º dia de combate corpo a corpo. Ele tinha merecido cada um deles. O oficial de direção dos Stukas acompanhou o assalto do próprio APC de Paper. Mas o destino foi cruel. Durante um bombardeamento de mergulho sobre o Sovchoz Oktyabrsky, o seu próprio veículo foi atingido. O oficial e a sua tripulação foram mortos instantaneamente. 3 Tigers continuaram em direção à colina a oeste de Prokhorovka, destruindo 28 canhões antitanque e de campanha soviéticos, mas o ímpeto vacilou. Os flancos estavam desprotegidos. Outras divisões não tinham acompanhado. Às 14h50, a Leibstandarte tinha ultrapassado o seu apoio. O avanço parou ao longo de uma linha que se estendia de Storozhvoest até a orla do bosque perto do Sovchoz Oktyabrsky. Eles aguentaram sozinhos. O SS Grenadier Eric Strebel da 11ª Companhia Lambrus vividamente. Pouco antes do meio-dia, uma trovoada chegou. Chuva torrencial caiu sobre o campo de batalha. Atacamos, mas fomos parados, disse ele. O inimigo era demasiado forte. Minas tinham de ser limpas. Então o nosso APC foi atingido. Um projétil antitanque soviético perfurou a escotilha. O cabo Willibot foi mortalmente ferido. Schuel, o copiloto, foi atingido no peito, sangrando abundantemente. No entanto, ele manteve o controlo. Gul, o seu comandante, ordenou que o APC danificado regressasse às linhas de abastecimento com Bot e os feridos, e Schuel conduziu apesar do seu ferimento. Nesse mesmo dia, o próprio Gul foi ferido. Um fragmento de granada rasgou-lhe a coxa. Oh, Doctor! Breme, no posto de socorro temporário, removeu o fragmento e arrefeceu a ferida. No dia seguinte, Gul estava de volta à frente. O tenente Pris, comandante da 12ª Companhia, foi baleado no pescoço e evacuado para o Hospital do Corpo em Kharkovia. Perto do fosso antitanque, o pelotão Grille estava a ser alvejado. Lançadores de foguetes disparavam mísseis sibilantes em direção às linhas soviéticas, mas o inimigo respondia com artilharia furiosa. O sargento SS Bernd von Bergmann e o mensageiro da companhia, Grenadier Schwank, foram feridos. O chefe de peça, cabo SS Bachmann, foi morto. O capitão SS Dr. Bristol, o cirurgião do batalhão, também foi ferido, mas recusou-se a deixar os seus homens. O capitão SS Herbert Maut, que tinha substituído Gilson, foi morto mais tarde nesse dia numa viagem de motocicleta perto da frente. Naquela noite, o correspondente de guerra Dr. Herbert Gran escreveu um rascunho de artigo da posição avançada do batalhão de Piper. Ele descreveu-o simplesmente: 7 dias de ataque, 7 dias de combate corpo a corpo por cada campo, cada trincheira, cada fosso de tanque. 7 dias de calor e chuva súbita, de metal a gritar e crateras, de Stukas e bombardeiros máquina de costura, de motores de Panzer a ranger, metralhadoras a martelar, flak a uivar, ordens a rugir e homens a gritar. Ele continuou: 7 noites a arder com artilharia, cortadas por bombardeiros, a caça de linhas de abastecimento. Nestas noites, os minutos duravam horas. Parece que esta batalha começou apenas ontem, mas já lutamos através de Rak, Roban, a Altura Vermelha, o cemitério de tanques, e ainda assim o inimigo resiste. Ainda assim, o chão bebe o nosso sangue. Ao cair da noite de 11 de julho, os APCs do batalhão de Paper estavam estacionados nas trincheiras marcadas por crateras, outrora cavadas por mãos soviéticas. Os homens estavam gratos, pois por uma vez não precisariam de cavar as suas próprias sepulturas na terra. Mas mesmo com este pequeno conforto não havia alegria, muito menos para Paper, que passeava entre as trincheiras a ferver de raiva. Tinha chegado o momento da perseguição, do golpe final e esmagador. O caminho em frente estava aberto. E então a ordem veio de cima: parar. Exatamente quando a vitória estava ao alcance, o avanço foi congelado. Enquanto a barragem de artilharia diminuía, os panzers que acompanhavam permaneceram em silêncio, seguindo ordens estritas para não disparar, mesmo quando alvos inimigos visíveis apareciam. O avanço teve de ser contido.
O comando superior tinha emitido uma diretiva clara: passos curtos. Esperem pelas divisões vizinhas. Estão demasiado avançados. O ímpeto parou não por falta de vontade, mas devido à coordenação mais ampla da frente. Nas fileiras do batalhão de Paper, a desilusão era palpável. Os seus homens tinham vindo a esperar uma ação rápida e agressiva, o tipo de impulso que tinha tornado o nome do seu comandante lendário. O batalhão orgulhava-se do seu papel único, da sua infantaria blindada e mecanizada integrada, e das tarefas especializadas que lhe tinham sido atribuídas. No entanto, nesta guerra na frente oriental, as oportunidades para se provarem vinham frequentemente e com dureza. Não haveria falta de ação. Noutros locais, os Panzergrenadiers varriam as trincheiras, retirando tropas soviéticas que tinham ficado para trás. Alguns renderam-se com sorrisos nervosos, sabendo que a resistência era fútil. Numa trincheira jazia o corpo de um comissário soviético caído. Ele foi movido para o lado da encosta, a sua túnica ensanguentada ainda ostentando o esmalte vermelho vivo da Ordem de Lenine. Perto dali, submetralhadoras e fuzis automáticos capturados foram reunidos em pilhas. Um longo canhão antitanque soviético foi alocado a cada caminhão de transporte para inspeção ou redistribuição posterior. Ao cair da noite, as robustas cozinhas de campanha chegaram. Após dias de chuva e combates, até uma colher de sopa quente trazia uma sensação de alívio. As sentinelas foram postadas. Os homens das tropas da companhia instalaram-se num bunker tosco, gratos até pelo abrigo mais simples. Lá fora, o ar estava denso com o cheiro da estepe encharcada, ervas selvagens, vegetação esmagada e terra úmida. A chuva tinha passado, e o campo de batalha exalava agora os cheiros de tomilho, hortelã, pimenta e camomila. Por um momento, os pulmões podiam respirar livremente após o fumo sufocante e os gases dos projéteis. A frente acalmou. Os homens deitaram-se para descansar. Armas ao lado, capacetes de aço debaixo da cabeça, rodeados pelos ecos desvanecentes da batalha. Naquela noite, uma das tripulações do Grilli descobriu que a sua mira tinha sido danificada. Já estava demasiado escuro para tentar reparações. Teriam de enfrentar os combates do dia seguinte às cegas. A 12 de julho de 1943, as planícies em redor de Prokhorovka irromperam em caos. Esta data entraria para a história como o dia da maior batalha de tanques que o mundo já vira. Ao amanhecer, mais de 150 tanques soviéticos romperam as linhas da frente e avançaram em direção às posições do batalhão de APC de Paper na colina 200 e 52,2 e do 1º Regimento de Panzergrenadier SS em Storozevo e no Sovchoz-Stalinskoye. O 5º Exército de Tanques da Guarda Soviético tinha sido libertado com toda a força. Na noite anterior, as forças alemãs tinham tomado a colina após combates ferozes, forçando as tropas soviéticas a sair das suas trincheiras. Os homens da Leibstandarte agora detinham essas mesmas posições. Ao nascer do sol, foram atingidos sem aviso. Aeronaves gritavam por cima, seguidas por uma muralha de aço. 148 tanques soviéticos numa única vaga. A infantaria agarrava-se aos seus cascos, despejando fogo sobre as linhas alemãs enquanto avançavam diretamente para as trincheiras. O batalhão foi apanhado a dormir. Os granadeiros entraram em ação, agarrando cargas Lapa dos seus APCs e atirando-as a qualquer alvo que pudessem alcançar. Foi combate corpo a corpo num campo de batalha de fumo, fogo e confusão. Às 9 horas, os homens de Paper tinham repelido o assalto, mantendo a colina 250 e 2,2. Uma única companhia tinha destruído 15 tanques soviéticos. Os canhões autopropulsados Grill tinham sido posicionados perto do fosso antitanque naquela manhã. Os blindados soviéticos avançaram na sua direção a toda a velocidade. Granadas explodiam em todas as direções. Apesar de uma mira danificada, um artilheiro conseguiu destruir 2 T-34 a uma distância de mais de 1.000 metros. Foi estimativa cega e sorte mortal. O SS Untersturmführer Otto Bells, comandante do pelotão Grilli, foi ferido por um enorme pedaço de estilhaço e mais tarde morreu dos seus ferimentos em Cracóvia. Durante a luta,
O sargento SS Rudy Bittin assumiu o comando. Granadeiros antitanque como os SS Grenadiers Eric Jost e Gunther Vogel destruíram tanques em brutais combates corpo a corpo. O tenente Gurs descreveu-o como aniquilação mental. Pode-se tolerar as coisas mais terríveis, disse ele mais tarde, mas nenhum tanque russo sobreviveu. Quando os combates pararam, 148 tanques soviéticos tinham sido destruídos, destroços mutilados por todo o campo de batalha, mas o preço foi alto. Muitos soldados alemães caíram. O cabo SS Hannes Doffinger, da 14ª Companhia, o SS Untersturmführer Rudi Wetzel, da 11ª Companhia, e muitos outros foram mortos. O SS Grenadier Johannes Breuer, um veterano desde os primeiros dias da campanha oriental, recordou a loucura. 34 irromperam sobre a colina em vagas, chocando contra as posições alemãs e capotando para os fossos antitanque. Não havia Panzerfausts, apenas cargas Lapa. O caos engolfou a linha. Breuer foi gravemente ferido, cego por estilhaços e levado do campo pelo capitão Bristol. Até o próprio Joachim Peiper ficou atordoado com a velocidade e fúria do ataque soviético. No meio da tempestade de tanques a explodir, veículos em chamas e homens a gritar, ele juntou-se à luta não como comandante, mas como um granadeiro. A dado momento, ele correu em direção a um 34 que passava, subiu para sua torreta sob fogo, atirou um feixe de granadas para dentro e saltou enquanto explodia. O seu ajudante, SS Untersturmführer Werner Wolf, também esteve à altura da ocasião. Com a 13ª Companhia sem líder após o ferimento do seu comandante, Wolf assumiu o comando, organizando uma defesa sob fogo pesado. Ele recuperou armas de APCs em chamas, posicionou equipas antitanque e coordenou a resistência contra o ataque soviético. Wolf destruiu pessoalmente um T-34 e matou um general soviético em combate corpo a corpo com a própria adaga do oficial. Naquela noite, o destroçado corpo blindado soviético jazia em ruínas, e a linha da frente tinha sido restaurada, em grande parte devido à liderança de Wolf. Peiper recomendou-o para a Cruz de Cavaleiro nesse mesmo dia. O SS Tenente-Coronel Frey, comandante do 1º Regimento de Panzergrenadier SS, observou os condutores de APC a abalroar tanques soviéticos em desespero. Foi loucura, mas também um testemunho da vontade de sobreviver. O cabo SS Gerhard Küffel, da 11ª Companhia, recordou como os Grilles e os canhões autopropulsados começaram a disparar diretamente para a massa de blindados inimigos. À medida que o ataque estagnava, os veículos soviéticos explodiam em clarões ofuscantes. Küffel foi ferido enquanto aplicava um penso. Enquanto cambaleava em direção a um abrigo, encontrou 2 tripulantes de tanques soviéticos desarmados já escondidos no mesmo buraco. Peiper escreveu mais tarde sobre o capitão SS Paul Gull. Durante o caos, com tanques a rolar pelas linhas alemãs, Gull liderou da frente, organizando defesas, movendo-se entre abrigos e distribuindo armas de veículos destruídos. Mesmo depois de ser ferido, ele reuniu homens para um contra-ataque que acabou por restaurar a frente. Entre os que destruíram tanques soviéticos estavam o sargento-chefe SS Adolf Peichel, que eliminou 2 T-30 e 4 com minas Lapa, Helmut Köhler, de 19 anos, que destruiu 2 tanques com cargas agregadas, e o SS Grenadier Rudi Nadler, que reclamou o seu 3º tanque da campanha. Até um enfermeiro da 7ª Companhia destruiu um tanque soviético naquele dia. O correspondente de guerra Dr. Herbert Schramm descreveu a manhã como um borrão de artilharia, fumo e aço. Tanques rolavam sobre trincheiras, terra caía das vigas do teto, e veículos ardiam por todo o lado. Soldados corriam em busca de armas e explosivos, lutando para carregar canhões antitanque avariados, enquanto outros corriam através do fumo para recuperar granadas. O campo de batalha estava sufocado com uma névoa amarela venenosa, o próprio sopro da guerra.
Através de tudo, os blindados soviéticos avançavam a toda a velocidade, apenas para serem recebidos por uma mistura de minas Lapa, tiros e desespero puro. Nas trincheiras, um comandante estava calmamente com uma carabina equipada com uma granada. Quando um 34 passou a troar, ele disparou contra o bloco do motor, parando o monstro. "Este dia conta para a insígnia de combate corpo a corpo, homens", gritou ele. Mas os seus soldados estavam demasiado ocupados a lutar para ouvir. Chegaram reforços. Panzers danificados por granadas evacuaram os feridos, incluindo oficiais com olhos vendados e pistolas manchadas de sangue. O SS Obersturmführer Rudolf von Ribbentrop destruiu 14 tanques naquele dia e foi galardoado com a Cruz de Cavaleiro 3 dias depois. O seu líder de pelotão, SS Untersturmführer Walter Malchow, foi responsável por 7. O SS Tenente-Coronel Kras, comandante do 2º Regimento de Panzergrenadier SS, foi ferido por um fragmento de granada debaixo do olho, mas recusou-se a deixar o campo de batalha. Só naquele dia, o 2º Regimento destruiu 143 tanques em combate corpo a corpo. Em toda a divisão, a Leibstandarte destruiu 192 tanques soviéticos num único dia. Em Klenovoy, o escalão de retaguarda da 14ª Companhia permaneceu para trás. Lá, a filha do presidente da Câmara da aldeia colocava flores nos túmulos dos caídos todas as manhãs, lendo os nomes em voz alta. Alguns desses nomes ela conhecera pessoalmente. A 17 de julho de 1943, a Leibstandarte foi retirada da linha. O seu grupo blindado retirou-se para posições a oeste de Teterevino. O preço tinha sido pesado. Num relatório final, o SS Obersturmführer Goers refletiu sobre o custo. 15 mortos, 35 feridos. O cabo SS Hannes Doffinger tinha caído na última manhã. O líder da tropa da companhia, cabo Kamprad, ficou gravemente ferido. O próprio Goers tinha rompido o tímpano a 13 de julho e sofrido cortes no pescoço. "Foram dias sombrios", escreveu ele, "mas cheios de vitórias orgulhosas. Isolamo-nos do inimigo e ninguém sabia para onde. Tivemos 2 dias de paz e sossego. Como os nossos homens envelheceram. Apesar da intensidade dos combates, nenhum dos 6 canhões de assalto Grille tinha sido perdido para o fogo inimigo. Todos tinham sido atingidos por estilhaços ou granadas. No entanto, permaneceram em ação, um testemunho da sua resiliência e das tripulações que os operavam. A 17 de julho, Paper concedeu a Goers a Cruz de Ferro de primeira classe e promoveu-o a comandante da 13ª Companhia. Naquela noite, a unidade partiu para novas posições a oeste de Belgorod. Sussurros nas fileiras sugeriam o seu próximo destino: Stalino. A batalha de tanques de 12 dias tinha terminado. No cano do seu grille, Goers pintou 2 anéis brancos e a silhueta de um 34, marcas visuais de abates confirmados durante as batalhas de 12 e 13 de julho. Por esses confrontos, ele foi creditado com os seus 31º e 32º dias de combate corpo a corpo. Tinha agora 21 anos, mas uma infecção que piorava no seu braço direito, resultado de ferimentos anteriores, forçou a sua evacuação. A 17 de julho, ele foi transportado por um Ju-52 para o hospital militar em Kharkovia. Mesmo no ar, o fogo antiaéreo russo fustigou a aeronave. Do seu assento, ele observou o fogo traçante a dirigir-se a eles. No hospital encontrou o SS Obersturmführer Price, ainda a recuperar de um ferimento de bala no pescoço. Em Kharkovia, ele experienciou em primeira mão o forte laço entre os oficiais da SS e os seus homens. Um dia, o oficial SS Konrad Nickel apareceu na enfermaria do hospital com uma lista de nomes. Ele disse-lhes para se ausentarem sem licença naquela mesma noite e dirigirem-se a um local secreto na cidade. Lá, um tenente da SS os guiaria para um comboio de transporte que voltava para a divisão em Itália. Não havia papéis nem ordens oficiais, mas tudo correu como planeado. A 24 de julho, Goers juntou-se à companhia de convalescença de campo e embarcou no comboio 6 dias depois.
Quando o comboio passou pela Alta Silésia, o capitão SS Robert Olednik arranjou-lhe um passe de licença. A 1º de agosto, Gurs foi para casa. Em Belgorod, o batalhão já tinha embarcado no comboio marcado como Seta Relâmpago. A 29 de julho, Gurs anotou no seu diário: às 3 horas da manhã, começamos a carregar e deixamos a estação às 8h38. Uma sensação estranha. Desta vez, tinha deixado tantos bons homens para trás. Kamprad e Bachmann tinham sucumbido aos seus ferimentos. Os túmulos de Duffinger e Dreyer estavam agora atrás das linhas inimigas. Gurs perguntou-se o que todo sobrevivente acaba por perguntar: por que foi ele que viveu? Ao encerrarmos esta viagem por Kursk, é importante lembrar que o que acabamos de descobrir vai muito além de tanques e táticas. Por baixo do aço, por baixo do rugido interminável da artilharia, havia algo raramente explorado: a capacidade aterradora do homem de ir além de si mesmo. Nesta batalha, os soldados lutaram não apenas contra exércitos, mas contra a exaustão, a dor, o medo e a desesperança. Eles lutaram com tímpanos rompidos, membros estilhaçados, rostos ensanguentados, e ainda assim avançaram. O que descobrimos não é apenas história militar, é um retrato cru da resiliência humana levada aos seus limites absolutos. Contamos a história de homens como Gers, que se recusou a ceder quando seu comandante gritou: vai, vai! Vimos Paper liderar o seu batalhão com fogo nos olhos, avançando para o moedor de carne com uma velocidade implacável. Lemos a carta de Werner Wolff para sua amada, Helga, escrita minutos antes de a sua unidade ser lançada no abismo. Estes não são apenas nomes. Eram homens e enfrentaram algo que só a guerra pode convocar. Aquela estranha e terrível transformação onde um homem se torna mais do que carne, mais do que medo. Ele torna-se vontade, pura e terrível vontade. O poeta russo Alexander Twardowski escreveu uma vez: a guerra não são 2 exércitos a chocar. É um homem a encontrar o seu próprio destino. E em Kursk, milhares de homens encontraram o seu. Falamos tantas vezes de Kursk em números, tanques, divisões, quilômetros de trincheiras, mas hoje olhamos para o que realmente foi. Uma luta que trouxe à tona algo quase antinatural. Uma fúria, um espírito, um impulso para destruir ou ser destruído. Esta foi a guerra na sua forma mais primal. E esta foi a história de Kursk, contada não apenas através de factos, mas através dos homens que a viveram. E embora a maioria de nós nunca enfrente um campo de batalha como Kursk, há algo que podemos retirar disso: a resolução, a coragem, o impulso inabalável para continuar a avançar, mesmo quando o mundo parece estar a desmoronar-se. Esse espírito continua vivo, quer esteja a enfrentar dificuldades, dúvidas, ou momentos em que desistir parece mais fácil. Lembre-se destes homens. Lembre-se de Gers com sangue a escorrer do braço, ainda a segurar a linha. Lembre-se do soldado a agarrar uma carta, a pensar em casa antes da tempestade. Eles não pararam, e você também não deveria. Todos nós temos as nossas batalhas, mas também temos esse mesmo fogo. Use them now. Obrigado por assistir. Se esta história o comoveu, lhe ensinou algo novo ou lhe deu um vislumbre de um canto esquecido da história, certifique-se de se inscrever. O seu apoio ajuda a manter estas histórias vivas, e há muitas mais ainda para serem contadas. Até a próxima. Cuidem-se, mantenham-se fortes e vemo-nos na próxima. Calor, calor.